Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o prefeito de Itaboraí, Elio Cardoso. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ricardo. Boa noite a Cláudia, que está aqui ao nosso lado, enriquecendo aqui esse debate com certeza. E quero dizer que o privilégio todo é meu, Ricardo, de participar aqui desse programa seu, desse programa que a sociedade brasileira, ela com certeza cada vez mais sai enriquecida, né, desse programa seu. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer recebê-lo, prazer também receber a Cláudia Cataldi, que vai participar também da entrevista. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Ricardo. Boa noite, prefeito. Boa noite a você que nos acompanha em casa. Prefeito, Itaboraí experimenta um crescimento acelerado por conta da instalação do Comperj, né, o maior refinaria, o maior complexo petroquímico do Brasil, que está em processo de instalação em Itaboraí, investimentos de 26 bilhões, enfim, uma coisa astronômica que deve se inaugurar em 2016, atrasada a obra e tal. Mas o fato é que Itaboraí experimenta um crescimento demográfico e o crescimento econômico por conta dessa importante obra pública, talvez a maior obra pública em andamento hoje no Brasil. A cidade está se preparando como para essa mudança que já é fato em Itaboraí? Olha, Ricardo, é algo que sempre nos preocupou e nos preocupa porque nós somos moradores de Itaboraí, nós nascemos lá, nos criamos ali naquela cidade, nós conhecemos aquela cidade como ninguém. E quando a refinaria foi anunciada, é algo que me preocupou muito. Você muda completamente com as características da cidade e automaticamente quando você muda com a característica da cidade, você acaba tendo que moldar a própria sociedade, né? Então, eu vejo que é um empreendimento enorme, como você falou, é o maior empreendimento hoje do Brasil sendo realizado no estado do Rio de Janeiro, no meu município, lá de Itaboraí, mas a gente já tem uma demanda reprimida muito grande. E com esse crescimento acelerado que nós temos através dessa grandiosa obra, né, da Petrobras, a gente não tem tido um apoio da própria Petrobras e talvez do governo federal daquilo que a cidade precisa. Quer dizer, do ponto de vista objetivo, concreto, o governo federal não tem contribuído em contrapartidas sociais e econômicas para Itaboraí se preparar para essa mudança de paradigma da cidade por conta desse vultoso investimento. Tem feito, mas é muito pouco pelo crescimento acelerado que isso tem proporcionado tanto à cidade quanto à região. Porque o mal que pode ser causado não é simplesmente a cidade de Itaboraí. O mal pode ser causado à região. Nós temos exemplo no estado do Rio de Janeiro. Esse mal se manifesta de que forma? É no campo social, na violência, enfim. É no campo social. Qual é, digamos, o efeito positivo a gente já imagina? É o crescimento econômico, o aumento da receita daqui a alguns anos, a prosperidade da cidade. Agora, qual é o efeito negativo? Haja visto o exemplo que nós já tivemos, por exemplo, de Macaé, de Caxias, né, que nós tivemos municípios do estado do Rio de Janeiro que foram agraciados com um crescimento acelerado e se teve uma dificuldade de favelização, e a favelização ela traz pobreza, ela traz um caos social, ela traz a violência, né? Então o município ele acaba não estando preparado para esse crescimento, né? Então essa é a minha preocupação. E quando eu assumi o nosso mandato, agora a partir do dia 1º de janeiro de 2013, nós tivemos essa preocupação, fomos à Petrobras, fomos ao governo do estado, tivemos no governo federal, buscando para que Itaboraí pudesse realmente galgar aquilo que Itaboraí precisa. É o investimento, é o olhar do Brasil, o olhar do estado do Rio de Janeiro para uma cidade que está em franco crescimento. E foi por isso, então, prefeito, que o senhor buscou se eleger presidente do CONLES, que é o consórcio intermunicipal
para fomentar justamente, fazer essa agregação de todos os municípios que têm interesse, dos 15 municípios presentemente que fazem parte? Cláudia, quando nós se propomos a ser candidata, a botar o nosso nome para ser presidente do Conleste, onde nós temos ali 15 municípios, incluindo Itaboraí, foi uma preocupação pela região. Porque não adianta Itaboraí se preparar e o entorno não tiver a mesma preocupação e o mesmo preparo. Então, o que eu vi da gente oferecer ajuda, né, e compartilhar com todos os colegas prefeitos da região da necessidade de todos nós se fortalecermos juntos, para ir em busca do governo do Estado, do governo federal, aonde nós já tivemos com o governador do Estado, o governador Sérgio Cabral, aonde nós tivemos também com o Pezão, que nos recebeu, aonde eu tenho a certeza que todas essas reuniões que já tivemos, isso vai gerar frutos para Itaboraí e para toda a região que faz parte desse Conleste. Prefeito, o senhor disse ainda há pouco que a Petrobras, que é a principal responsável pela obra, não tem sido muito atenciosa com a região, não tem retribuído o que precisa do ponto de vista social e econômico para preparar a cidade para essa grande transformação decorrente da instalação do Comperj. Eu queria então entrar em detalhes sobre isso. O senhor esteve com quem na Petrobras? Que tipo de proposta o senhor encaminhou? Que tipo de resposta teve? Por que a Petrobras, nesse momento, está sendo mais madrasta do que mãe do projeto? Ricardo, o seguinte, antes de eu tomar posse, após a minha eleição, eu tive com a presidente Graça Foster. O senhor esteve com a presidente da Petrobras, Graça Foster. E que tipo de encaminhamento o senhor fez e que tipo de resposta obteve? Inicialmente, eu fui mostrar a Graça Foster que estaria assumindo o prefeito, que queria ser parceiro da Petrobras, queria ser parceiro desse grande empreendimento que escolheram a nossa cidade de Itaboraí. Porque a gente ouvia dizer, e ela me confirmou isso, que ela não tinha uma parceria com os outros gestores da região, que o próprio Comperj estaria sendo atrasado em virtude de um mau relacionamento com os outros prefeitos. Isso ela me falou na primeira reunião. Então eu coloquei isso para ela, e que ela não teria mais essa dificuldade, eu assumi na prefeitura, iria fazer com os prefeitos vizinhos, para que ela também não tivesse nenhuma dificuldade, e assim nós fizemos. Só que depois desse primeiro contato, Ricardo, e a Graça Foster, ela não atende os e-mails, não responde os e-mails, não atende os telefonemas que o meu gabinete dá e até eu mesmo próprio a gente faz para a sua assessoria e não responde absolutamente. Estou dizendo que a Petrobras, através de sua presidência, Graça Foster, ignora o poder público municipal de Itaboraí, quando deveria haver uma parceria, deveria haver um entrosamento para que essa implantação fosse menos traumática para a população do município. Ela completamente ignora esse bom relacionamento que ela mesma pregou e que tinha dificuldade com os outros gestores, e eu me coloquei à disposição e tem procurado. Eu não quero tirar dinheiro da Petrobras. Talvez a Petrobras ela se preocupa que o governante ele quer tirar dinheiro da Petrobras. Mas alguns projetos sociais importantes a Petrobras não apoia no município. Não há. O senhor encaminhou dessas reuniões depois como presidente, não só como prefeito, mas como presidente do Conselho Intermunicipal do Leste, algum tipo de encaminhamento de projeto para que a Petrobras apoiasse e visando a minimizar os danos sociais da instalação desse mega complexo petroquímico? Olha, uma coisa que nós estamos recebendo lá da Petrobras foi com muito custo, foi uma compensação que se teve de 42 quilômetros de saneamento básico tratado na nossa cidade. A obra começou agora no ano de 2013, e uma outra questão que nós já tivemos com algumas pessoas da Petrobras foi uma questão de melhorar a condição das outras prefeituras com pessoas capacitadas e pessoas preparadas para projetos que a gente possa tirar recursos de Brasília. E a gente sabe que o município, notadamente o município conhecido aí pelo Estado, o município do interior, onde a gente faz uma parte da nossa cidade, ela chega a Cachoeiro de Macacu, Tanguá, Rio Bonito,
né? A gente vai, o Todo o comércio, entorno ele ali da vai, região. todo o entorno. A gente sabe da dificuldade de ter pessoas capacitadas. Então, nós pedimos à Petrobras uma ajuda para capacitar pessoas Técnicos. e para preparar e dar todo o fortalecimento ao colégio para que possamos dar estrutura às prefeituras. Eu vou fazer um intervalo, mas antes a Cláudia Cataldi vai deixar uma pergunta. Cláudia. Prefeito, Itaboraí se tornou um município noivinho da vez, né? Porque era um município que até então era ali deixado de lado e agora, com esse aporte futuro que vai acontecer, falando de política mesmo, né? Politicamente dos partidos, política partidária, eu presumo que há muitas pessoas buscando mandatos e tentando. Como é que o senhor está vendo esse movimento no município? O senhor vai responder depois do intervalo. O Jogo do Poder vai fazer um break e voltamos em 1 minuto com o prefeito de Itaboraí, Elio Cardoso. Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo Elio Cardoso, prefeito de Itaboraí, e contando com a participação da jornalista Cláudia Cataldi, de O Fluminense, que deixou uma pergunta ao prefeito e eu peço que repita. Prefeito, Itaboraí agora é o município mais desejado dos políticos, né? Porque quando se pensa em um aporte muito grande com o Comperj, como é que o senhor está vendo essa movimentação dentro da cidade? Eu vejo isso como uma questão muito natural, né? Quando você tem um filho bonito, você tem vários pais, né? Quando você tem um filho feio, como Itaboraí foi reconhecida a cidade mais miserável do estado do Rio de Janeiro. Itaboraí, há 50 anos atrás, era a capital da laranja, se produzia laranja. Não foi da minha época, não, Ricardo, mas eu cheguei a chupar algumas laranjas. Laranja Lima de Itaboraí era famosa. Muito. Laranja Lima, Seletra, né? Mas, enfim... Hoje é a cidade do petróleo. Hoje é do petróleo, né? E eu vejo, Cláudia, com essa pergunta sua, que ela é muito pertinente pelo que nós passamos já no período eleitoral, né? De pessoas de fora que foram para a cidade, porque eu sou nascido na cidade, como outro candidato que participou lá comigo, que é pessoa nascida da cidade, e nós estivemos na cidade, estamos na cidade, ou na pobreza ou na riqueza. E essas pessoas hoje, elas chegaram à cidade simplesmente porque Itaboraí deslumbrou um cenário financeiro, uma grande possibilidade no mercado financeiro. Eu vejo que isso são pessoas oportunistas, né? Eu vejo que são pessoas que poderiam estar até contribuindo para a cidade, né? Que a cidade precisa de grandes parceiros, como nós temos, né? Grande parceria no cenário nacional, deputados que nos ajudam, o governador do estado, enfim. Mas essas pessoas, eles foram deslumbrados pela expectativa de receita da cidade. Hoje eu sou prefeito da minha cidade não pela expectativa de receita. Eu sou prefeito dessa cidade de Itaboraí porque é a cidade que eu nasci, que eu me criei. Então, existe, me parece, prefeito, não cortando, mas já cortando, o seguinte, a sua palavra, um gap entre, na verdade, a necessidade de investimento e os retornos. Porque, na verdade, digamos, o investimento que está sendo feito agora traz uma demanda imediata. E a receita, ela só vai ser produzida daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, ou seja, o cofre da Prefeitura de Itaboraí só vai engordar daqui a 8 anos. E os investimentos são necessários agora. Então, existe uma defasagem que somente com a ajuda do poder público, federal e estadual, a Prefeitura poderia enfrentar. Eu estou correto? Corretíssimo, Ricardo. É a nossa real discussão sempre no cenário político com as grandes autoridades. A gente tem falado sempre essa questão, é a questão do investimento imediato, né? Porque hoje você tem 32 mil funcionários trabalhando no Comperj. 32 mil operários trabalhando na obra hoje. Trabalhando na obra hoje do Comperj. Isso levando suas famílias. A população de Itaboraí cresceu de quanto para quanto nos últimos anos? Olha, eu vou falar antes do crescimento, Cláudio, eu vou falar de um acidente que tivemos na segunda-feira. E esse acidente foi uma colisão de 2 ônibus na entrada do Comperj, levando funcionário para o Comperj. E esse acidente teve vítima, né? Esse acidente levou a óbito uma pessoa e tivemos o hospital municipal, nesta segunda-feira, superlotado,
com aproximadamente 25 pessoas desse Olha aí. acidente. Ou seja, De uma vez só. Itaboraí só tem um hospital, parece que não tem hospital privado, só hospital público. Só não é isso? tem um hospital público. Um hospital não público. tem um hospital privado na região Ou e seja, na cidade. toda a demanda do hospital deve ter crescido de maneira assustadora e a prefeitura tem que dotar esse hospital de infraestrutura, de médicos, para atender essa demanda surpreendente, sem apoio do governo federal, sem apoio da Petrobras. Eles simplesmente fazem os repasses que são corriqueiros, né? Que são repasses que são normais, mas nós precisamos além disso. Nós precisamos equipar a nossa rede pública. E não é simplesmente o hospital municipal, é os nossos PSF, os nossos postos de saúde, que a gente recebe uma demanda maior, que você, quando você trabalha com uma saúde preventiva, você acaba diminuindo aquele atendimento lá da ponta, você desafoga a nossa emergência do hospital. É o nosso objetivo. Quando nós chegamos na administração, nós encontramos todos os nossos postos de saúde fechado, praticamente fechado. Encontramos uma UPA, né, um trabalho, um atendimento 24 horas numa região chamada Itambi, no nosso município, fechada. Nós inauguramos essa unidade 24 horas, reinauguramos. Só tinha 5% de asfaltamento no município quando você entrou, né? 5% de saneamento básico e 5% de pavimentação asfáltica no município de Itaboraí. Então, é um município carente. É um município ainda que necessita muito de investimento. Tem hoje 200 mil habitantes? Hoje nós temos 220 mil habitantes aproximadamente pelo censo, né? Sim. Mas nós temos uma população flutuante hoje de quase 50 mil habitantes. O senhor lançou lá um programa Mais Médicos, que na verdade é interessante porque ele subsidia a formação profissional de todo aluno egresso da rede pública municipal. Como é que tem funcionado esse programa Mais Médicos, prefeito? Esse programa Mais Médico, ele municipal, né? Municipal. Porque tem também o programa federal que também acontece lá em Itaboraí, que tem, parece 12 cubanos. 15 cubanos, entre brasileiros e estrangeiros, nós temos 15. Né? Olha, Ricardo, você sabe que eu morei em Cuba, ele recebeu os médicos cubanos na casa dele, que eu estou sabendo. Né? Eu tive o privilégio, Ricardo e Cláudia, de receber lá os médicos cubanos na minha casa no dia 25 de dezembro. Muitos estão sem a sua família aqui, só, se não me falha a memória, só 2 que estão com o esposo e a esposa, os restantes estão sem os familiares. E uma data festiva como essa, então eu achei na obrigação de, como chefe do Poder Executivo, de estar recebendo e proporcionando essas pessoas que vieram para contribuir com a saúde do Brasil, contribuir com a saúde da cidade de Itaboraí, um almoço e um momento em família, num momento tão importante para cada um de nós, né? Então, por isso que eu abri a minha casa e recebi essas pessoas. Mas sobre a questão do Mais Médico, que eu digo em Itaboraí, isso se deu de um pensamento da nossa valorização da nossa rede pública. Todos os alunos que estudarem na rede pública, tanto do Estado quanto do município, ele vai ter o curso de medicina pago pela Prefeitura de Itaboraí. Então, a dificuldade que muitas das vezes as pessoas que não tiveram oportunidade na vida de galgar, né, numa universidade pública, uma universidade pública, né, e a privada, a gente sabe que o custo é elevadíssimo. A Prefeitura de Itaboraí vai proporcionar ao cidadão itaboraiense o custeio de toda a sua faculdade, até a sua formação. Isso antes de receber os royalties, né? Porque Quissamã faz isso também, né, Ricardo? Mas antes de receber os royalties... Isso é uma medida que a gente está fazendo antes de receber o royalties, porque é uma questão de você fazer com que as pessoas valorizem o ensino público, e a outra questão é que a gente precisa de médicos cria da cidade, uma pessoa que vive realmente na cidade, que o pai dele vive ali, que o primo dele vive ali, que o irmão dele vive ali, porque o que tem faltado na nossa saúde, tanto no Brasil quanto no Estado, é a humanização desse atendimento. Perfeito. Nós temos várias pessoas que atendem nessas unidades todas que temos espalhado no Brasil, mas não temos um profissional, muitas das vezes, que atenda humanizadamente. Perfeito. Isso que tem dificultado muito esse bom atendimento. E quando a pessoa procura uma unidade dessa qualquer, é porque a pessoa está precisando.
A pessoa tem que ser bem tratada, bem recebida. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o prefeito de Itaboraí, Elio Cardoso. Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o prefeito de Itaboraí, Elio Cardoso, contando com a presença da jornalista Cláudia Cataldi, de O Fluminense. Prefeito, vamos falar agora um pouco do governo federal. Já falamos da Petrobras, que tem sido madrasta de Itaboraí, não tem dado atenção a Itaboraí, não contribui para mitigar os impactos sociais da instalação do polo do Comperj em Itaboraí. Mas e o governo federal, através de outros ministérios? Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, enfim, que tipo de participação o governo federal, no seu todo, tem tido nesse sentido de preparar Itaboraí para essa transformação em curso já? Olha, eu posso dizer que através do governo federal, através de um apoio do Eduardo Cunha, que tem nos representado muito bem através da liderança do Estado do Rio de Janeiro, que tem nos ajudado bastante o município de Itaboraí. Já visto que agora, no final do ano, eu fui para Brasília, onde muitos poderiam estar descansando. Eu estava em Brasília junto com um líder do PMDB, né, Eduardo Cunha, e conseguimos, a nível do Ministério da Saúde, 15 milhões para reformar todo o meu hospital municipal. Né? Conseguimos também um investimento no Ministério da Cidade para pavimentação asfáltica no Ministério da Cidade, através de um trabalho incessante também do líder do Estado do Rio de Janeiro, que é do PMDB, Eduardo Cunha. Então, de Brasília, a gente tem conseguido algumas coisas através do esforço do deputado, essa grande liderança do Estado do Rio de Janeiro. E tenho a certeza que, a partir desse ano que se inicia, muitas portas em Brasília vão se abrir, Ricardo, porque a gente tem muitas promessas, muitos projetos já iniciados em Brasília, e eu tenho muita certeza que Itaboraí, o Estado do Rio de Janeiro, vai continuar nessa marcha muito firme de crescimento. Conseguimos também, Ricardo, é bom que diga, a Faculdade de Medicina para Itaboraí, Cláudio. Essa faculdade vai ser instalada quando? É uma faculdade privada, federal? Nós tivemos 3 no Estado do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, foi Angra e Três Rios, se não me falha a memória, e Itaboraí. Essa faculdade será instalada quando? Não, aí agora a gente vai fazer um chamamento aproximadamente em fevereiro, né, para as universidades que vão se habilitar, né, e acredito que esse ano ela está se instalando, e acredito que até o final do ano ela está completamente instalada, mas é um sonho da região, né? Outra coisa também que é um clamor popular em todas as cidades, em todos os municípios, é a pavimentação, né? Então ali é 22 de maio, vocês já estão começando as obras, como é que está? A 22 de maio é um sonho de cada morador, porque a porta de entrada na nossa casa é a sala, né? Então, se você recebe uma visita na sala da sua casa e a sala está completamente desarrumada, a impressão que o visitante tem é péssima, né? Então, a porta de entrada da cidade é a Avenida 22 de Maio. E nós conseguimos, através do governo do Estado, uma parceria onde nós vamos revitalizar toda aquela Avenida 22 de Maio. É uma obra que vai custar 156 milhões de reais. Nós vamos estar começando essa obra agora, aproximadamente de março a início de abril. Não vamos passar disso. Vamos falar um pouco, então, conclui, por favor, dessa parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Como é que tem sido essa parceria? O Governo do Estado tem sido presente nesse apoio a Itaboraí, nesse momento tão importante da vida da cidade, em que a cidade se transforma para receber o Comperj? Nós temos lá 75 ruas sendo asfaltadas em parceria com o governo do Estado. Nós temos lá esse próprio saneamento que está sendo feito lá, é um esforço muito grande do próprio governo do Estado. Nós temos agora essa urbanização de 156 milhões de reais, que é uma parceria do governo do Estado. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, me negar em falar dessa grande parceria e desse atendimento que a gente tem tido no governo do Estado, que é um governo que tem visto esse crescimento. Quando você entrou, você baniu 700 servidores
e o município estava à beira de entrar no calque. Como é que vocês fizeram essa movimentação? Quando nós entramos, nós encontramos uma folha altamente inchada, o município não estava à beira do calque, ele já estava no calque, por falta de cumprimento de vários parcelamentos do INSS que tem e que já existia na prefeitura. Eu paguei, se não me falha a memória, foi 8 milhões só de atraso do INSS, né? E o município, eu tirei o município do calque e tem mantido o município fora do calque com muito esforço e com muito trabalho, muito empenho da minha equipe hoje, que nós temos uma equipe muito capacitada no município de Itaboraí. E hoje a gente não está impedido de participar de nenhuma liberação de recursos do governo federal e nem do governo estadual, por Itaboraí estar próximo ao calque. Eu deixo sempre bem distante, né, dessa questão. Prefeito, a gente sabe que o governo do estado tem apoiado a prefeitura de Itaboraí, como o senhor disse ainda há pouco. Mas, ao lado disso, ocorre uma situação bastante delicada em Itaboraí, no campo da violência. Houve um surto de violência na cidade por conta da instalação desse complexo petroquímico e a cidade passou a experimentar situações bastante delicadas no campo criminal. Como é que o senhor está enfrentando isso? Que tipo de apoio o senhor está tendo? Como é que o senhor está vendo essa questão que é grave hoje em Itaboraí? Nós temos lá hoje uma troca de comando que tivemos. Temos o Coronel Salema, uma pessoa brilhante, que está desempenhando, bom dizer, Ricardo, uma pessoa que está desempenhando um brilhante trabalho ali para a região, né? Uma grande parceria que nós estamos tendo lá com o Coronel Salema e com o governo do estado, através dessa pessoa dele lá, através do nosso batalhão, que nós vamos implementar em uma localidade lá do município de Itaboraí, que é a Reta Nova, a Reta Velha, um batalhão bastante avançado, e vamos levar esse batalhão, o efetivo da polícia, todo para essa região. Nós estaremos licitando ainda esse mês um container. Essa mudança de localização, ela tem um efeito concreto? Essa região é uma região mais complicada do ponto de vista da segurança? A região que vai receber o batalhão, ela é uma região mais delicada, portanto, a transferência vai se dar para um modelo parecido com uma UPP, ou seja, vai se colocar um batalhão no local, no epicentro da questão da violência? Vai ser tipo uma UPP. Vai ser tipo uma UPP, né? Não tão uma UPP tão avançada, mas é uma UPP sim, mas só que ela é custeada pela prefeitura. Nós vão transferir o batalhão para essa localidade, Reta Nova, Reta Velha. Onde há uma incidência de crimes maior e preocupante. Isso. Conflagrada, né? É uma área muito próxima ao centro, mas é uma área muito ocupada por traficantes já há muitos anos, né? E o Estado já tinha um interesse em conversa com o governador do Estado. Antes de eu tomar posse, o governador do Estado já tinha uma estatística, né? E ele já tinha me passado essa estatística de lá da reta, que ele teria um compromisso com a cidade de levar para lá essa UPP. Prefeito, o senhor traz como uma marca um político que traz muita inovação. Eu poderia dizer isso assim, até ali observando nas campanhas. Tradicionalmente, até internacionalmente, a gente vê pessoas usando a cor azul ou cores tranquilas, sempre com a camisa de uma forma, passando uma imagem. E o senhor instituiu listras, até está por um acaso usando listras hoje. Mas durante a sua campanha, seus marqueteiros eram contra isso, e o senhor peitou e venceu a eleição. O que foi isso? É uma dose enorme de ousadia? Cláudia, você está mostrando uma pessoa, para mim, uma surpresa muito grande, que você, de fato, acompanhou a nossa campanha lá, né? Hoje, coincidentemente, eu estou de lista, realmente, né, Ricardo? Mas as camisas minhas listradas, ela vem muito na campanha. E ela criou realmente uma marca, e foi uma ousadia muito grande. Eu fui contra todos os marqueteiros que não queriam, de maneira nenhuma, que eu usasse a lista, e depois eles viram e fizeram uma qualitativa na cidade e viram que a população já me conhecia pela listradinha, né? Então, eu brinco, por exemplo, criamos uma marca, isso realmente. E tem gente que vendia na loja as listradinhas, os outros falavam, isso é a camisa do Elil, a camisa do Elil. Então,
Hoje a Listradinha, de fato, Cláudia, é uma marca na cidade. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o prefeito de Itaboraí, Elio Cardoso, contando com a presença da jornalista Cláudia Cataldi, de O Fluminense. Prefeito, estamos no ano eleitoral, 2014. O seu partido, o PMDB, tem um candidato Pezão, com quem o senhor é visto com frequência, inaugurando obras em Itaboraí, lançando, enfim, novos projetos em Itaboraí. Como é que o senhor está vendo essa questão da sucessão estadual? O senhor acha que Pezão é a bola da vez? Qual a sua avaliação? Eu vejo uma grande possibilidade do Pezão ser vitorioso nessa eleição, de fato. Pezão é um tocador de obra, o Estado precisa realmente de um grande tocador de obra. Pezão, ele teve uma gestão como prefeito na região dele, né? Ele conhece a dificuldade das prefeituras pequenas, é bom que se diga isso, né? Todos os prefeitos pequenos conhecem o Pezão, né? Porque Pezão foi prefeito de uma cidade muito pequena e capacitou aquela cidade como ninguém. Então, um bom gestor, ele provou o que ele é. E como vice-governador, como deputado, o Pezão, ele pôde aumentar e enriquecer cada vez mais o seu conhecimento, e vejo o Pezão hoje como uma pessoa altamente capacitada e qualificada para ser o governo do nosso estado do Rio de Janeiro. E o governador, que já sinalizou que virá para o Senado, você acha que também nunca vai carreando outro? Eu acho que é a ordem natural das coisas. O Cabral, ele deu uma mudança no estado do Rio de Janeiro em termos de administração. Essa grande parceria que tem no estado do Rio de Janeiro, da conversa, do diálogo com o governo federal e com a prefeitura do Rio de Janeiro, isso só fez um Rio da União e pôde alavancar o estado do Rio de Janeiro e deslumbrar novamente para esse crescimento, né, que... Como é que o senhor vê a dissolução dessa união entre PMDB e PT nessa eleição? Porque nessa eleição o PT vai caminhar com a candidatura do senador Lindbergh Farias, que, enfim, a semana passada, inclusive, houve uma reunião em que o presidente do partido, o prefeito de Maricá, Coaquá, reafirmou também que a candidatura de Lindbergh é, enfim, irreversível. Como é que o senhor vê, então, essa dissolução dessa parceria entre os dois principais partidos da base de sustentação da presidente Dilma no Rio? Ricardo, eu não vejo nada dissolvido ainda, isso é muito prematuro. Eu vejo que nós lidamos num cenário político assim, meio que confuso, mas com uma grande possibilidade de essas nuvens que têm pairado no meio político, ela com a grande possibilidade dela ter uma grande clareada. Porque nós lidamos com pessoas inteligentes, né? E essa união, ela tem feito bem para o estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho certeza que o Lindbergh, uma pessoa inteligente e capaz que ele é, portanto, foi prefeito de Nova Iguaçu, hoje o nosso senador, ele vê que essa união ela tem que permanecer e o estado do Rio não pode perder essa grande parceria. Então, eu vejo isso com uma grande possibilidade, até porque que o Lindbergh ele tem mais 4 anos, que o povo elegeu ele para mais com um mandato de senador para 8 anos. Ele tem mais 4 anos como senador. Então, dá oportunidade ao Pezão, né, para dar continuidade aí a esse governo do Cabral e depois, quem sabe, né, o Lindbergh ele pode ser um futuro governador do estado. Mas parece irreversível essa questão. As palavras do presidente Coaquá que não é um caminho de volta em relação a essa candidatura. Vamos aguardar para... Mas eu acho que o diálogo se conquista tudo. Eu acho que tenho a certeza que o Lindbergh, o Pezão, a própria Dilma, o próprio Lula, são pessoas muito inteligentes e que não vai deixar quebrar essa grande união. Está mandado o recado, né? Prefeito tranquilo, conciliador, né? O prefeito está aproveitando a sua super audiência, Ricardo, para mandar o recado aí para todo mundo que está assistindo agora. Agora, prefeito, interessante é que a gente que lhe acompanha pelo Facebook, o senhor tem o seu próprio perfil, existe um perfil, a exemplo do da Dilma bolada, existe um perfil fake do senhor
no Facebook dizendo Elil indelicado, que na verdade não é o que a gente está acompanhando aqui, a gente não está vendo isso. Um conciliador, um prefeito tranquilo, né, que busca sempre mediar, mandando recado. Como é que é isso? Como é que o senhor vê esse perfil? Eu, às vezes, quando eu entro lá no Facebook do Elil indelicado, né, eu até me divirto com aquilo, Ricardo, porque a gente precisa de um momento de tensão da administração. Às vezes a gente tem um momento quando chega em casa à noite ou quando estou dentro do carro, a gente abre esse perfil e a gente até tira algumas risadas de algumas coisas que se colocam ali, entendeu? Então, isso não me faz mal. Eu acho que falar mal de mim, eu acho que isso não me faz mal, entendeu? Administrativamente, isso não me preocupa absolutamente nada. Eu acho que a gente não deve tocar na vida pessoal das pessoas, né? Eu sempre lidei desse lado da política com muita franqueza. Os meus mandatos de vereadores, quando eu fui oposição, eu brigava muito no campo político, mas no lado pessoal eu nunca fiz isso. E o Elil indelicado, ele não toca pessoal, entendeu? Ele toca simplesmente no Elil político, né? Então, às vezes até me divirto um pouquinho. Isso te fez ficar mais famoso, o exemplo daquele Spoleto que usou o Porta dos Fundos e depois você sabe a história, né? O Spoleto usou o Porta dos Fundos para justamente divulgar mais a marca. Não, eu não vejo essa questão mais famosa. Eu não sou nenhuma pessoa famosa. Né? Eu sou uma pessoa conhecida até na cidade. Essa questão de famosa é com o Ricardo, é com a Cláudia, são pessoas da telinha, né? Prefeito, um ano de governo, um ano de administração. Quais foram as áreas que mais avançaram? Nós estamos a poucos minutos do encerramento, mas sinteticamente, quais foram as áreas que o senhor avançou na administração e quais são as áreas ainda mais problemáticas? Ricardo, eu acho que um ano para a administração, um ano para a administração é um grande ajuste de contas inicialmente, né? Onde você troca praticamente muitas pessoas da máquina, secretário, até eles se adaptarem, então é um ano muito de ajuste. Mas eu vejo a área que nós avançamos muito foi na área da saúde, onde nós encontramos uma saúde caótica na cidade, uma tenda onde funcionava o pronto-socorro infantil, se gastava 44 mil por mês, banheiro químico do lado de fora. Nós retiramos aquilo ali e levamos para um espaço próprio dentro do próprio hospital nosso, economizando aos cofres públicos 44 mil reais por mês, onde você tem um PSI lá muito bonito, bacana, atendendo as nossas crianças na cidade, melhorando cada dia mais a qualidade de vida no atendimento na saúde. Botamos um tomógrafo no hospital municipal, né, um sonho da nossa região. Eu me lembro que quantas e quantas vezes eu me deparava com pessoas na porta da minha casa me pedindo uma tomografia e hoje a gente tem um tomógrafo no nosso hospital municipal. A rede também dos nossos postos de saúde melhorou e está melhorando cada dia mais com a chegada desses médicos do programa do governo federal. Então, eu acredito que a saúde nós avançamos e chegamos não no patamar ideal que eu imagino, mas num patamar onde eu imaginei que nós poderíamos chegar nesse primeiro ano da nossa administração. Agora, avançamos também na área educacional, com esse projeto, por exemplo, que nós criamos Mais Médico para Itaboraí, não deixa de ser um projeto também educacional, como eu falei, da questão de educação. Enfim, eu acho que a nossa cidade tem avançado na questão da infraestrutura, pavimentação asfáltica. O lixo, a nossa cidade hoje, se você for lá, é uma cidade muito mais limpa. Prefeito, com essa migração de pessoas para lá, como é que o senhor está encaminhando essa solução? E isso em um minuto que nós estamos encerrando. É muito rápido. A questão da habitação, nós encontramos uns PACs lá todo paralisado. Nós conseguimos reativar nesse um ano PACs de 6 anos paralisados na cidade. Reativamos de Itambi, de Porto das Caixas. Isso vai dar aproximadamente, com um PAC do Engenho Velho, mais ou menos 540 habitações novas para a cidade e eram pactos praticamente perdidos. Prefeito, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Prazer, Ricardo, sucesso na administração, espero que retorne. Agradeço de coração, estarei sempre à disposição. A Cláudia, muito obrigado aí
pela sua simpatia. Obrigado a todos os telespectadores. Muito obrigado também, Cláudia, pela sua presença e obrigado principalmente a você que nos acompanhou de casa pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Eu espero você. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.